A história da cidade de Montes Claros começou na Praça da Matriz. Eu sou Vanderlino Arruda e venho contar essa história. Toda cidade começa com a construção de uma igreja. Modernamente, até com um campo de futebol, mas antigamente era com a igreja. O alferes José Lopes de Carvalho doou um terreno para a construção dessa igreja, que pudesse servir às pessoas, muito poucas pessoas, é verdade, de Montes Claros. O terreno doado, pasmem, ele começa na Praça da Matriz, propriamente dita, que era o Largo de Baixo, até o Córrego das Melancias. Hoje é a Avenida Antônio Lapetar Ribeiro. Uma légua de comprimento, passando pelo bairro São José, subindo pelo bairro de Lourdes, vai embora até o Córrego das Melancias. A igreja, como qualquer outra, foi construída no meio do largo. Chamava Largo de Baixo. Tinha o Largo de Baixo e o Largo de Cima, que é a Praça do Dr. Carlos. Hoje ela está de um lado da praça. Atrás dela, a Rua Coronel Celestino, a de um lado, a Rua Dona Eva, a Rua Justino Câmara, porque há cerca de 170 anos atrás, um vereador construiu, embora o prefeito não aceitasse, mas ele acabou construindo uma casa ao lado da matriz, ao lado esquerdo da matriz, que foi a casa que morou a família de Benjamin Rego durante toda a vida. Ora, se um construiu ao largo da igreja, o outro achou o direito de construir do outro lado. Então foi feito pela família Versiani Maurício um sobrado, que está hoje, o sobrado que foi construído por Dio Colares. Então, vocês estão vendo aí, a igreja que estava no meio da praça passou a ser uma lateral dessa praça, que é a Praça da Matriz hoje. Outra coisa importante também para ser explicada numa palestra inicial é a palavra matriz. É a igreja mãe, a primeira igreja construída em qualquer lugar, já que outras vão surgir, é a matriz. Então, a igreja matriz tem uma importância fundamental, porque foi em torno dela que as casas foram sendo construídas, as ruas foram sendo abertas, e a cidade de baixo, assim que era chamada de cidade de baixo, Largo de Baixo, é então que surgiu a cidade de Montes Claros. A igreja matriz tem uma importância fundamental, porque foi em torno dela que as casas foram sendo construídas, as ruas foram sendo abertas, e a cidade de baixo, assim que era chamada de cidade de baixo, Largo de Baixo, é então que surgiu a cidade de Montes Claros. Eu sou Vanderlino Arruda e venho contar essa história. Muito interessante que quando o alferes Lopes de Carvalho doou esse terreno para a construção da igreja, no dia seguinte saiu um decreto, ele doando, como doador, fazendo um favor. No dia seguinte, há uma lei em que permitia a ele, quando fosse sepultado, fosse ao lado do altar da igreja que ele doou o terreno para ser construído. Ora, se em um dia ele doou e no outro ele recebeu o benefício de ser sepultado dentro dessa igreja, ao lado do altar, então, na verdade, não foi tanto uma doação. Foi uma troca, foi uma permuta. O terreno em troca do direito de ele ser sepultado em parte sagrada da igreja. Agora pergunta, por que esse interesse? Por que tão caro o direito de ser enterrado ao lado do altar? Quem mora em Salvador, na Bahia, com as suas 365 igrejas, sabe muito bem disso.
Nenhum doador de terreno para a igreja pensa em estar fazendo um favor. Ele está querendo ser enterrado muito perto do santo, para quando morrer, está muito mais próximo do céu. O assunto deverá ser voltado a ser tratado porque é um dos lugares mais importantes da história da cidade de Montes Claros. Praça da Matriz, que é o começo da história de Montes Claros. Durante muitos e muitos anos, a Praça da Matriz foi chamada de Largo de Baixo, projetada por portugueses que vieram na colonização do Nordeste para o norte de Minas e acumulando os habitantes aqui, então precisava de uma igreja. Então, o Largo de Baixo está próximo a um número enorme de ruas estreitíssimas que eram feitas para pessoas, para cavaleiros e, quando muito, para carro de bois. Tanto que hoje há dificuldade em algumas delas do trânsito de automóveis. O que a gente tem que imaginar como é que no local de vias públicas tão pequenas e tão estreitas há uma praça tão grande como a da Matriz, que, na verdade, ainda era muito maior. Eu falei da primeira vez da construção de imóveis ao lado da Matriz e acabou criando 3 ruas. A Rua Dona Eva, a Rua Coronel Celestino, a Rua Justino Câmara. E a igreja que estava no meio da praça passou a ser uma das suas laterais. Então, é muito importante porque ali é que eram realizadas as cavalhadas. Corridas de cavalo, que vinham imitando os mouros. Era uma parte religiosa, como é hoje o Catopê. Até, digamos aí, uns 50 anos atrás, ainda houve cavalhadas em Montes Claros. Só que não mais na Praça da Matriz, mas no campo do Ateneu, no bairro São José. E as ruas, por exemplo, a Rua Justino Câmara, pasmem, é a mesma Rua Simeão Ribeiro. A Simeão Ribeiro, que vai da Presidente Vargas até a praça, e a Justino Câmara, que começa da praça até a Rua Padre Teixeira. Mas era uma rua só, passando por esse largo. Como também a Rua Doutor Veloso, que é hoje que ela vai até o final da cidade, já junto com as outras ruas, depois da Coronel Ribeiro. Então, no passado, a Rua Dona Eva, que só foi criada depois da construção dos imóveis, era também a praça. Isso aí, eu vou terminar com a citação de Dona Eva, que pode ser considerada uma das mulheres mais importantes da história de Montes Claros, porque num passado remoto era uma mulher dinâmica e foi ela a fundadora da primeira banda de música de Montes Claros. Então, Dona Eva, que também é a primeira casa construída na cidade, está na Rua Dona Eva, que já foi demolida, que é hoje a Casa de Barros, que fica perto do Sobradão, que é o Museu Regional. Voltarei, se for preciso, ao mesmo assunto, porque há muita informação ainda sobre a Praça Doutor Chaves. Praça da Matriz. Eu sou Vanderlino Arruda e quero continuar contando a história da Praça da Matriz, que é a mesma Praça do Doutor Chaves. Lá é que foi feita a primeira prefeitura, ou o primeiro centro administrativo, digamos assim, a primeira Câmara Municipal, que era no mesmo prédio da prefeitura, onde eu fui vereador. Onde, como presidente da Câmara, em 1966, eu recebi o presidente Castelo Branco, que veio a Montes Claros para receber o diploma como Montes Clarense honorário. Então, foi lá onde está hoje o Centro Cultural. Mais tarde, construído ao lado desse imóvel, o Palácio Episcopal, do bispo João Antônio Pimenta,
em que foi muito, até Dom José Alves Trindade, ainda foi a sede do Bispado de Montes Claros. Lá foi feita a primeira companhia telefônica com Debrando Mendes. Lá está, na Praça Doutor Chaves, até na história que a Câmara contou, quando houve a mudança para esse prédio aqui onde nós estamos gravando, em que a Câmara teria estado ao lado do Correio, a informação não está completa, é em cima de uma loja que ainda existe, é o mesmo imóvel, o mesmo sobrado que está à esquerda do prédio do Correio, no segundo andar, é que foi a sede da Câmara Municipal, depois que saiu de lá da Prefeitura. A Praça Doutor Chaves tem tanta importância que é quase nela, na Rua Doutor Veloso, que nasceu o grande escritor Ciro dos Anjos, que foi da Academia Brasileira de Letras. Havia outros sobrados, perto do posto, onde era um posto de gasolina, hoje é um estacionamento, ali era um sobrado, muito bonito, assim como todos os outros antigos. O casarão dos Oliveira, onde hoje há uma instituição, podemos dizer até nacional, lá estava o sobrado de Marcianinho Fogueteiro, onde foi a primeira sede do comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, é de uma importância fundamental essa praça. Praça da Matriz. Eu vou dizer o seguinte, ela chama Praça Doutor Chaves. Aí está uma importância fundamental também nesse título, Doutor Chaves. Há duas homenagens a Chaves em Montes Claros. Uma delas é a Escola Estadual Gonçalves Chaves, o Cônego Chaves, ou Padre Chaves. O Padre Chaves teve 10 filhos, eu repito, 10 filhos, e não era escondido. Um desses 10 era chamado de Antônio Gonçalves Chaves Filho, que formou em Direito, foi desembargador em Belo Horizonte e chegou a ocupar a governadoria do estado de Santa Catarina e ser governo do estado de Minas Gerais. Então, nós temos um Chaves, que foi prefeito de Montes Claros. Também aí é preciso dar uma explicação. Até 1930, o prefeito era o presidente da Câmara. Havia a eleição dos vereadores e aquele que fosse escolhido por seus pares para ser o presidente, esse era o intendente, o administrador, o prefeito da cidade, como é até hoje em Portugal. Então, a partir de 1930, é que vai aparecer realmente o novo cargo de prefeito, que era escolhido pelo governador, e posteriormente, a partir de 1945, ele passou a ser eleito pelo povo. Então, o doutor Chaves é diferente do cônego Chaves ou do padre Chaves. Doutor Chaves é o advogado, o juiz, o desembargador, o governador de estado. Todos os Chaves que nós temos em Montes Claros são ligados diretamente ao cônego, que é o caso de João Chaves e do seu filho, do Sidney Chaves, que foi presidente da Câmara. E os ligados a esse doutor Chaves, o filho, eles estão ou em Santa Catarina ou em Belo Horizonte, outra cidade de Minas. Família de gente inteligentíssima. Possivelmente na história da Câmara Municipal de Montes Claros não tenha existido nenhum jurista com maior competência, fluência e inteligência como o grande Sidney Chaves, que eu tive a honra de ser colega dele aqui em uma legislatura.